Deixe Deus batalhar por você. Este é o tema do devocional aqui de hoje. Eu sou o pastor Guilherme. Quero te convidar a se inscrever aqui em nossas plataformas, a ativar as notificações e assim acompanhar diariamente aqui as nossas publicações. Agradeço a você que interage conosco, que curte, que compartilha aqui as nossas postagens, que se dedica a parar e a ouvir um pouco acerca da palavra de Deus. Eu espero que Deus trabalhe profundamente na sua vida, te abençoando, abrindo as janelas do céu sobre o seu lar, sua casa, e que você seja muito abençoado por dar crédito à palavra de Deus. Também peço a você que mora aqui em nossa região ou em algum outro lugar, que deseja ir a uma igreja, começar algo com Deus, que procure um tabernáculo aí próximo de você, para que você possa dar os seus primeiros passos com Deus e iniciar uma longa e maravilhosa jornada com aquele que quer somente o seu bem. Você sabe disso? Que Deus está trabalhando para o seu bem. Ele quer te ajudar a sair do estado em que você se encontra e adentrar assim em uma nova e gloriosa vida. Aqui na nossa região nós temos alguns tabernáculos aqui que colocamos à disposição de você, o endereço de alguns deles, e também em todo o Brasil, temos em vários lugares do Brasil, nós temos tabernáculos também. Se você tem alguma dificuldade, entre em contato conosco, nós procuraremos encaminhar você para algum aí próximo, para que você possa começar essa caminhada sua com Deus. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, eu digo a você rapidamente, volte, se aproxime do Senhor, não fique distante dele. Deus quer ter algo com você. Amém? Ora, vamos hoje olhar Salmos 46, versículo 10, diz: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. Na mensagem Adoção, Mistério Predestinado e Sua Vontade, pregada no dia 22 de maio de 1960, a partir do 129 ali mais ou menos, ele começou a falar sobre Davi e de como Davi tinha plena convicção daquilo que ele tinha. É muito importante lembrarmos das Escrituras Sagradas que garantem a nós que aquele que Cristo chamou, ele capacita para fazer aquilo. Ele prepara, ele vai dando os testes, e esses testes não são apenas para ver você sofrer e chorar ali num canto e machucar os seus sentimentos. Não, ele está te preparando para algo muito maior. E quando você entender que com ele você é mais do que vencedor, irmão, não há limites para onde você pode chegar. Você pode olhar para o caso de Davi e imaginar ele como o menor dentre os seus irmãos, porque ele assim o era. E ele tinha uma obrigação, que era cuidar das ovelhas de seu pai. E ele saiu ali ao campo para cuidar das ovelhas em uma certa ocasião. E fazendo isto, surgiu ali então um urso, aquilo veio contra ele. E ele precisava defender aquelas ovelhas, ele não podia simplesmente ignorar aquilo, fugir daquele compromisso. Então, ele, através de uma unção divina, venceu aquele urso. Assim também com o leão, e aqueles desafios foram preparando a ele e dando a ele segurança. Estou resumindo bem aqui, para você apenas ter uma noção disso. Então ele foi preparado para algo maior. E quando este algo maior veio, ora, ele veio dentro de um cenário improvável. Ele vai até os seus irmãos ali no exército e chegando lá, há um homem além do vale insultando a todo um exército. Homens preparados, homens treinados, homens que viviam para aquilo, para afiarem suas espadas, testarem ali suas táticas de luta, de combate. Todos homens treinados, porém todos com medo daquela voz além do vale. E a gente precisa entender assim que há muitas pessoas que parecem muito corajosas,
muito prontas a enfrentar a vida. Às vezes até se afastam dos caminhos do Senhor ou rejeitam começar algo com Deus porque se julgam capacitadas de enfrentar a vida. Leram algum livro aí fora, alguma psicologia de sucesso, então acham que estão prontos para lidar com as adversidades. Mas essas adversidades da vida são ainda muito maiores do que era a ameaça de Golias ali para com o exército e para com Davi. Porém, Davi havia sido treinado. Davi, desde pequeno, teve uma vida com Deus. E todo aquele homem e aquela mulher que já conhece a Cristo, sabe que essa jornada não é uma jornada de brincadeiras. Nós estamos sendo testados, preparados para enfrentar grandes combates. E você vai percebendo ao longo da sua vida o quanto vale a pena estar na presença de Deus. Talvez em algum momento ou outro, uma dificuldade ou outra da sua vida, amizades, alguma dificuldade que você vivenciou com algum irmão ou irmã, leva você até mesmo a pensar, olha, é uma perca de tempo isso que eu estou fazendo, mas não é. Ele está te preparando para grandes combates. Ele está colocando sobre você, irmão, justamente aquilo que você precisa. E Davi tinha isso, ele estava pronto para enfrentar qualquer que fosse o problema. Ele havia sentido a mão de Deus com ele naquelas ocasiões e sabia que ela estaria também agora presente com ele. Isso é muito importante, sabermos que Deus caminha conosco. Você não fica feliz de saber que amanhece o dia e Ele está aí com você? Ele está cuidando de você quando você sai ao campo para trabalhar, quando você vai às fábricas, quando você vai ao comércio trabalhar. Ele está aí presente com você. Você já enfrentou, cada um de nós temos nossas batalhas. Quem está no campo tem a dificuldade do campo, quem está no comércio, a dificuldade do comércio. Cada um com seus confrontos, suas batalhas, suas enfermidades para lutar. Mas todos nós equipados com uma mesma unção sobrenatural. Quando ele parou diante de Saul, que era o rei ali, escolhido pelo povo como o maior dentre todos os homens ali, um que eles julgavam ser capaz de solucionar o problema, porque é assim que a sociedade faz. Ela não olha para os céus e não enxerga em Cristo a solução dos seus problemas. Ela enxerga no homem, na sabedoria do homem, aquilo que vai lhes ajudar. E vai chegar uma hora em que perceberão que a sabedoria do homem não pode combater coisas espirituais, que é preciso que o Cristo da cruz habite nesses corações para que então possam vencer situações espirituais. Então veja que ele foi induzido ali, tentado por Saul a vestir a sua roupa de rei, né, a sua proteção de batalha ali, o seu escudo, as suas proteções, pegar a sua espada, e ele não conseguiu, aquilo não encaixava nele. Você sabe que isso fala de um ensinamento, de uma religião, de uma doutrina que não coube em Davi. Davi não conseguia pegar esta religião humana e aplicar sobre si, não cabia dentro dele. Ele havia tido experiências com Deus e ele sabia que para vencer qualquer que fosse o desafio, ou um gigante, ou vários gigantes, ou nações, ele precisava unicamente do Deus que o havia ajudado a vencer lá atrás, ao leão, ao urso. Era daquilo que ele precisava. Não era de novidades, não era de mudar a tática em cima da hora, mas era de crer que aquele que começou a boa obra, ele a aperfeiçoaria. Que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você vai vendo que até mesmo escrituras aqui no Novo Testamento, elas estão de certa forma já colocadas em cada um desses profetas do Velho Testamento. A fé deles não vacila, a fé deles está sempre apontando para um Deus vitorioso. E eu creio que nós devemos hoje também olhar sempre desta maneira para os problemas que vêm à nossa frente. Está vindo, olha, eu não chamei por isto, eu não corri atrás disso, mas se isto vem ao meu caminho, eu vencerei. Eu passarei por cima, porque maior é o que está comigo. Amém? Então você vai vendo assim que ele
ele chegou e disse para Saul: olha, deixe-me ter somente o que eu saiba que estou fazendo com aquilo. Eu quero repetir, eu quero continuar naquilo que tem dado certo, aquilo que Deus operou lá atrás, a unção desceu sobre mim ali para aquele urso, para com aquele leão, e é esta unção que eu quero continuar nela para vencer também este desafio. Então deixou de lado escudos humanos, proteções humanas, roupagem humanas, calçados humanos e pegou apenas a sua funda. E sabe o que isso causou? Isso causou em Saul um certo sentimento de inveja. Sabe, dali para frente você vai ver, com a unção dele e tudo mais, você vai ver que os anos seguintes são anos de um homem, de um Saul, de uma escolha humana, de um ensino humano, confrontando com aquilo que Davi havia recebido. Não conseguiam entender, porque Davi começou a ser aclamado pelo povo. Afinal, a alma do povo está clamando por uma libertação real e verdadeira. Quando aquilo veio e confrontou o sistema de Saul que havia, ora, aquilo gerou inveja, gerou ódio, gerou perseguição, gerou muitos fatores, irmãos, que Davi teve que continuar aguentando e suportando aquilo, ao ponto de odiar Davi sem uma causa. É como o irmão Brano expressou aqui, que ele diz assim: olha, Deus mandou um espírito maligno sobre ele, e isto é exatamente o que aconteceu para odiar a Davi, e ele fazia isto sem uma causa, odiava a Davi sem uma causa. Sabe, há muitas pessoas hoje que se confrontam com um evangelho real e verdadeiro, que anuncia as verdades da Bíblia, e eles têm exatamente o mesmo sentimento, eles odeiam aquilo. Eles não querem que alguém venha e lhes pregue o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Eles não querem que alguém lhes venha e ensine a eles que há uma ceia correta, que há um batismo correto, que há um viver cristão correto. Então eles querem simplesmente o que eles estão acostumados, o seu padrão humano natural. E este padrão humano natural, ele é infundado nas Escrituras. Você não consegue ter força para enfrentar os gigantes com isso. Você precisa de algo verdadeiro. Mas veja que ele sofreu perseguições por isso. Davi poderia ter torcido seu pescoço muitas vezes. Teve a oportunidade de acabar com Saul várias vezes. Poderia, mas simplesmente o deixou ir. Não era um sinal de fraqueza, não. Era um sinal de respeito. É algo que cada homem que caminha com Deus tem consigo. Ele tem respeito por aquilo que Deus está fazendo, e ele sabe que não é ele batalhando, não é ele enfrentando, não é ele acusando, não é ele difamando que assim chegará a uma vitória. Não é assim que ele conduz as suas batalhas. Isso é muito importante de nós lembrarmos, que há um Deus no céu que batalha as nossas batalhas, que luta as nossas lutas, que você não precisa descer ali e ter debates e, sabe, confrontos e haver do pescoço saltar e você até mesmo sair do seu controle para que então ganhar uma questão. Não é assim que se ganha uma questão espiritualmente falando. Ele veio e disse: olha, Davi poderia ter feito isso muitas vezes. Ele entrou, lembra desta passagem? Ele entrou dentro ali da caverna onde Saul estava, daquele lugar onde ele estava, cortou ali um pedacinho daquele manto que Saul estava vestindo, saiu lá do lado de fora, chamou por ele de longe, né? Atravessou ali um lugar, esteve sob proteção, chamou ele e disse: olha, eu tenho aqui um pedaço do teu vestido aí, do teu manto aí, ó. Eu cortei, a sua vida esteve nas minhas mãos. E eu não quero fazer nada mal com você. Eu não estou aqui para lutar contra você. Imagine que respeito. Hoje, se alguém não nos cumprimenta, se alguém, sabe, diverge em algum ponto conosco, nós queremos o fim destas pessoas. Nós queremos que os céus desçam sobre elas e as penalize de uma forma cruel. Mas veja como que é diferente o comportamento de um homem que já presenciou Deus agindo em sua vida. Quando você vê pessoas se degladiando, pessoas se acusando, pessoas jogando aí indiretas uma para com os outros, talvez não tiveram a experiência do leão ainda, não conseguiram vencer lá atrás.
não conseguiram vencer o urso, ainda muito menos o Golias de suas vidas. Por isso há uma incerteza, há um medo, e elas têm que tentar travar suas batalhas sozinhas. Mas se você entender que Cristo vem te preparando, que é Ele que luta, é Ele que batalha, é Ele que capacita, é Ele que dá as respostas, você nunca estará perdido, nunca estará desorientado. Ele simplesmente, o irmão Brana disse, nunca disse nada, nunca confrontou, podia fazer muitas coisas. Escute isso, ó. Certamente ele podia ter feito isso. Ele saiu, ele cortou fora a ponta de sua capa certa noite, voltou, como eu mencionei, né? E disse para ele, olha aqui o que eu poderia ter feito. Sim, Senhor, poderia ter feito, mas ele somente o deixou a sós. Ele poderia ter partido a sua congregação e os ter espalhado. Ele podia ter feito isso. Usar de argumentos, chamar o profeta, reivindicar o trono, podia ter feito um reboliço, né, vamos dizer assim, dentro daquela nação. Podia ter partido a sua congregação e os ter espalhado e ter começado uma organização de si mesmo se ele quisesse. Mas ele não fez isso, ele somente deixou que Saul seguisse em frente. Há muitos embates na sua vida natural, no seu dia a dia. Não compensa você entrar ali e discutir como que naturalmente. Não vai resolver isso. O que você precisa é ir ao teu quarto, é conversar com Deus e entender isso. Deixou, assim como ele fez, o irmão Brand diz, ele deixou Deus fazer aquela luta. Ele deixou Deus fazer a luta. Será que você não percebe que esses confrontos da sua vida, você precisa também colocar isso nas mãos de Deus? E dizer, Senhor, batalhe por mim aqui, lute por mim essas batalhas, enfrente esses problemas por mim. Eu sozinho não dou conta, eu não consigo, mas lute esses confrontos para mim, me ajude nisso. Davi poderia ter feito tudo contra ele, mas preferiu colocar isso nas mãos do Senhor. Que Deus possa batalhar as minhas batalhas também. Que não sejam trocas de palavras, de acusações, que não sejam embates aqui, mas lá travados no quarto, na oração, que você possa vencer os seus confrontos. Quando ele saiu e a campanha havia terminado, aquele espírito maligno o apanhou de tal forma que Saul não podia receber resposta alguma de Deus. Vai distanciando, vai indo. Esses homens que têm se levantado contra você, não tem sobre eles mais o agir de Deus. Você precisa entender que enquanto você está com Deus, você é um homem vitorioso. Não perca seu tempo, não discuta, não fique aí pondo a sua saúde em risco, né, a ponto de sofrer aí um mal a qualquer hora por estar aí irritado, irado com alguma coisa. Após algum tempo, o Espírito do Senhor havia se afastado de Saul. A escolha do homem, que começa sempre tão bem, mas termina com um afastamento do Senhor, o Senhor distanciando deles, o Senhor se afastando deles. Irmão, quando você começa com Deus, você não se afasta dos céus, você se aproxima dos céus. Por isso é importante você colocá-lo em primeiro lugar, sempre na história da sua vida. Amém? Eu espero que essas palavras te ajudem, meu irmão, que essas palavras te abençoem e que você possa lembrar que não é discutindo, não é brigando, não é tomando a força, mas é deixando as coisas irem no tempo certo de Deus. Ele colocará tudo em seu devido lugar. Ele está batalhando, ele não perde batalhas. Ele é estrategista profissional, muito mais do que eu e você. Ele sabe como agir e na hora em que deve agir. Amém? Amado e eterno Deus, assim, Pai, terminamos este devocional, crendo, Senhor, que Tu estás batalhando por nós, nos ensinando, nos ajudando e crendo, ó Pai, que teremos grandes vitórias aqui se nos mantivermos em Tua presença e obedientes à Tua palavra. Pai bendito, conceda que a graça do Senhor invada cada coração, desça a cada coração e que possamos, ó Pai amado, ter sobre nós esta presença gloriosa do Senhor. Em cada assunto da nossa vida, em cada ponto do nosso dia a dia, que Tu estejas ali nos ajudando. É o meu desejo, Senhor, e a minha oração em nome de Jesus Cristo. Amém.